Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de ler um texto da palavra do Senhor no Novo Testamento, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo de número 5, o versículo de número 24, que está escrito: em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Caro amigo, estamos diante de Deus e diante da sua infalível e poderosa palavra. Nós cremos na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não só contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, fiel e digna de toda aceitação. Esse texto lido, São João, servo de Deus, inspirado pelo Espírito de Deus, registra esta palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse texto estão expostas 5 verdades que nós não podemos abrir mão. 5 verdades que chama a minha e a tua atenção. 5 verdades. A primeira verdade que está exposta nesse texto é que Jesus diz: em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra, ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra de Jesus. Então Jesus diz: quem ouve a minha palavra. Nós podemos fazermos a demonstração destas 5 verdades neste momento único, subordinado ao tema da morte para a vida. Da morte para a vida. O homem está morto no pecado. O homem está morto espiritualmente no pecado. E aqui está as verdades que nós precisamos saber para nós sairmos da morte para a vida. Então a primeira verdade é ouvir a palavra de Jesus. Porque ouvir a palavra de Jesus? Porque está escrito: de sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É pela palavra de Deus que Deus produz a fé nos nossos corações. A fé, dom de Deus, uma fé que agrada a Deus. Amigo, para o homem passar da morte espiritual para a vida, para ter vida espiritual, se faz necessário ele ouvir a palavra do Senhor. Ele tem que estar pronto para ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Este ouvir aqui significa obedecer a palavra de Deus. Este ouvir requer uma atenção especial.
requer obediência à palavra de Deus. Deus tem dado esta faculdade chamada ouvido, para nós ouvir a palavra de Deus, não somente ouvir, mas obedecer a palavra de Deus. Muitas pessoas têm só escutado a palavra, mas esta verdade que está registrada aqui nesse texto é ouvir a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. Na obediência está a minha e a tua vitória. Na obediência à palavra de Deus está a minha e a tua vitória. Você quer ser uma pessoa vitoriosa? Ouça a palavra de Deus. Não somente ouça a palavra de Deus, mas obedeça a palavra de Deus. Parece uma coisa impossível, parece um absurdo, parece impossível obedecer a palavra, mas quando Deus chama a minha e a sua atenção para ouvir a palavra, é porque Ele quer que você passe da morte para a vida. Deus quer que você tenha vida, e vida em abundância. Deus não quer que você só exista simplesmente. Deus quer que você tenha vida, vida em abundância. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. A segunda verdade do texto, Jesus diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. A segunda verdade é crer em Deus. Crer em Deus. Quantas e quantas pessoas acreditam em si mesmo, acreditam no seu potencial, acreditam no seu intelecto, na sua sabedoria, acreditam nos homens e não conseguem acreditar em Deus, não conseguem ter fé em Deus. Caro amigo, se faz necessário crer em Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Crê em Deus. A terceira verdade: em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então, caro amigo, a terceira verdade exposta aqui nesse texto: quando eu ouço a palavra, quando eu creio na palavra, a terceira verdade é que eu tenho vida eterna. Pregador, o que é vida eterna? Caro amigo, na hora que você for desligado daqui, na hora que nós formos desligados desta vida terrena, começa a vida eterna. A vida eterna com Deus ou sem Deus. Não tem para onde o homem correr. Então, amigo, a sua atenção é preciosa para estas verdades desse texto bíblico. Bendito seja o nome do Senhor. A quarta verdade, Jesus diz: não entra em condenação, não entra em juízo. Quem ouve a palavra, quem crê na palavra, tem vida eterna. Não entra em juízo, não entra em condenação, não será condenado, porque o Deus, o Todo-Poderoso, já o perdoou, já o reconciliou. Jesus já reconciliou com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A quinta verdade do texto: passou da morte para a vida. Aqui estão estas verdades
que chama a minha e a sua atenção, para que eu possa ter vida, para que eu não venha só existir simplesmente. Muitas pessoas só existem, mas não vivem. Viver, caro amigo, é viver com Deus, é viver obedecendo a Deus, é viver do lado de Deus, é viver agradando a Deus, adorando, louvando, exaltando e bendizendo o seu nome. Isso que é viver. Muitas pessoas só existem, mas não vivem, porque o viver de fato é viver em Deus. Ele que nos faz viver, Ele que nos faz existir, Ele que nos faz nos mover. O Deus, o Todo-Poderoso, aquele que fez os céus e a terra. Pare e pense, caro amigo, estamos pregando a palavra de Deus. Escolhe hoje a vida ou a morte. Saia da morte e passe para a vida. Ele é o autor da vida, Ele é o dono da vida. Só Ele tem vida e vida em abundância. Você não sabe quantos dias você vai continuar existindo aqui nesta terra. Meu amigo, você não só precisa, você necessita da palavra de Deus. Você precisa ser um crente em Deus. Você precisa ter vida eterna com Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. O mundo está debaixo de uma condenação. Somente Jesus Cristo pode nos livrar desta condenação. Somente Jesus Cristo tem vida eterna. Jesus diz em alto e bom som: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Tenha vida em Deus, tenha vida em abundância. Somente Deus tem vida para você e a sua família. Corre para o autor da vida, Jesus Cristo. Ele quer te perdoar os teus pecados. Jesus Cristo quer te reconciliar com Deus. Jesus Cristo quer te dar vida eterna. Jesus Cristo quer te dar paz. Jesus Cristo tem vida em abundância para você e a sua família. Venha para Jesus, meu amigo. Nós estamos aqui porque te amamos. Nós estamos aqui porque Deus te ama. Deus quer te salvar do inferno. Deus quer que você tenha o seu nome arrolado nos céus, arrolado no livro da vida. Escape pela tua vida, para que você viva eternamente com Deus. Amém. Graças a Deus.